Boa tarde, professores. Então, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, tá? Para demonstrar para vocês como então está realizando aí a frequência e os conteúdos no LR-Com. Tá? Eu peguei então a senha da professora Cleidiane Algeri para poder então mostrar para vocês aí a forma de registro tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Tá? Então, a frequência rápida é quando nós utilizamos o aparelho celular, nós estamos em sala de aula, um modo rápido de estarmos registrando a frequência em sala de aula no momento que a aula está acontecendo. Então, nós vamos utilizar mais, com mais frequência aqui, somente o frequência. Tá? Então, eu vou clicar aqui em frequência, tá? Ele já vai puxar ali o primeiro estabelecimento no qual eu tenho um suprimento, tá? Então, aqui a professora Cleidiane era é suprida na Brandina, né, no CIMEI Brandina, e na escola Guilherme Blick. Então, vamos supor que agora eu vou registrar, então, a aula do CIMEI Brandina. Então, eu vou selecionar aqui o CIMEI Brandina, tá? Trabalhei a aula, quero registrar o conteúdo e as frequências. Aqui já vem selecionado, então, o primeiro semestre, 2021. Se ela trabalhasse com outras turmas, iriam aparecer também aqui as outras turminhas dela, porém aqui na Brandina ela trabalha só com essa turma, tá? De crianças pequenas de 5 anos. Então ela vai selecionar primeiro trimestre, nós trabalhamos de forma trimestral, então primeiro trimestre. Esses dois campos aqui, data de início e data de fim, não tem necessidade de preenchimento. Então aqui, quando você quer um relatório, um resumo, relatório final, o cancelar, consultar o completo ali, os registros, mas no caso nós não temos, como a professora não tem nenhum registro ainda, tá? Esse aqui eu tinha registrado anteriormente e depois eu vou cancelar para vocês, tá bom? Vou excluir para mostrar para vocês. Então eu vou aqui eu vou cancelar aqui então. Então eu vou fazer novamente, frequência, tá? Frequência, selecionar o CMEI no qual eu vou fazer aí a frequência Brandina, primeiro semestre, de 2021, como eu só trabalho em uma turma nesse estabelecimento, está ali selecionado, primeiro trimestre, e venho incluir, tá? Incluir. Então, agora aqui eu tenho que colocar, então, ali a data. Então, eu vou registrar a aula de hoje ou a aula de ontem, né? Então, ontem eu tinha aula lá e não registrei a aula. Vou registrar a aula do dia 25, tá? Eu tenho tanta opção de digitar aqui, posso digitar, tá? Usar o teclado, 25 do 02, a barrinha já inclui automaticamente, 2021, ou eu tenho a opção de vir aqui do lado no calendário e selecionar, tá? Se ela deu 2 aulas seguidas para essa turma, né? Lembrando que nós temos aí 4 horas aulas, então é feito o horários de aula de vocês aí de cada estabelecimento. Então hoje eu posso ter dado 2 aulas ou somente uma aula para essa turma, tá? Quando é somente uma aula, quando não é aula germinada, somente uma, eu deixo no não. Quando são 2 aulas seguidas, né? Aulas germinadas, eu deixo selecionado o número 2. Então, eu vou deixar aqui o não, tá? Como se eu tivesse somente uma aula com essa turma hoje, tá? Então, eu vou aqui em lista de alunos, porque se eu for em sem frequência, é quando é atividades, semana pedagógica, estudos e planejamentos, quando não tem frequência para o aluno. Então, no caso que eu quero registrar a aula, eu vou em lista de alunos, tá? Então, eu vou aqui em lista de alunos, verifico aqui a minha turma. Então, tem o aluno Enzo, ele não fez atividade, então eu vou colocar falta para ele. Se tem alguma observação, tá? Lembrando aí das flexibilizações curriculares, tá? Vamos aqui imaginar, vamos supor aqui então que o aluno Enzo, ele precisa de flexibilização curricular. É nesse campo aqui individual que eu vou registrar, flexibilização curricular, tá? E vou descrever aqui do lado qual foi a flexibilização que eu realizei nessa aula para o aluno Enzo, né? Da atividade. Qual foi a flexibilização? Se não tem, então você não vai registrar, certo? Então, aqui eu vou deixar a falta para o Enzo não fez atividade. O Luiz também não veio para a aula, então falta, tá? Aqui no campo de observação da turma, eu vou registrar uma observação se necessário, tá? Se houver a necessidade de estar registrando aí uma observação da aula. Se eu vir aqui em salvar, vai salvar somente a frequência, mas eu quero salvar e incluir o conteúdo.
Esse aqui, salvar e incluir o conteúdo via planejamento, é quando nós tivermos a opção de incluir o nosso plano de aula aqui dentro do RCO, mas por enquanto não está disponível. Somente aqui em salvar e incluir conteúdo. Então, nós vamos selecionar o conteúdo, porque nós não trabalhamos com avaliação, aqui quando tiver uma atividade extracurricular, o nivelamento também não é a nossa situação no ensino fundamental e infantil. Tá? Aqui nos conteúdos, nós temos aí, vocês já utilizam o referencial curricular do Paraná, que são aqueles conteúdos que vocês utilizam para formar, ali, organizar, construir aí as atividades dos alunos, os planos de aulas de vocês. Então, você vai observar lá, dentro da organização curricular do referencial, crianças pequenas de 5 anos, você vai observar se você está trabalhando esses conteúdos, você vai selecionar, então, aqui o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, vocês têm aí já disponibilizado, impresso esses conteúdos, então você pode, também vir aqui, abrir o referencial curricular do Paraná, achar onde se refere aí a turma que você trabalha, tá? A organização curricular. Você tem a opção de selecionar aqui, copiar, ou lá do próprio plano de aula ou da apostila de atividade do aluno que você desenvolveu e já contém esse conteúdo. Então, você pode colar aqui e do lado você vai descrever, então, qual foi a atividade que você realizou dentro desse conteúdo, desse objetivo, de aprendizagem. Então, atividade de recorte ou através de uma atividade de coordenação. Então, aqui você vai descrever o conteúdo específico, tá? O conteúdo específico da sua aula. Então, qual atividade que foi realizada nessa aula, tá? Salvar, pronto, já incluiu a sua aula. Para você saber se a tua aula foi incluída com sucesso, você vem aqui aqui é frequência, observe você está em frequência. Então, você vai em consultar. Aqui vai aparecer, então, as duas aulas, uma aula, aqui é a outra que eu já tinha registrado anteriormente, tá? Então, a aula que você registrou aqui, ó. Tá? Então, vamos em exibir, você vai ver, então, as frequências do aluno, tá? Que você tem a frequência ali, você pode... eu quero ver então, você pode vir aqui no cancelar, que ele volta na tela que você estava anteriormente. Você quer consultar o conteúdo, se ficou correto, então você vem aqui consultar, tá? E aparece aqui, ó, já aparece no específico observação, aparece aqui no conteúdo da sua aula, tá? Então, você pode vir aqui em exibir, tá? Então, está aqui, ó, tá? O conteúdo, a tua aula registrada. Então, você vai em cancelar. Se você quiser modificar, tá? A frequência, um exemplo assim, eu coloquei falta para um aluno, mas ele fez atividade, eu quero dar presença para ele. Você pode vir aqui em consultar, você vem aqui do lado, tá? Em alterar, você tem essa opção, o Enzo estava na sala de aula, ele fez atividade, Quer dizer, então aqui, o Luiz também fez atividade. Pronto, já está com a frequência, eu não vou salvar e alterar o conteúdo porque o conteúdo está correto, só queria alterar então a frequência, então salvar. Pronto, você já salvou. Agora, se você quiser também modificar o conteúdo, você pode vir aqui em conteúdos, tá? Consultar. Você observou aqui que você fez alguma descrição errada aqui, então você pode vir também aqui no alterar, tá? Modificar aqui, tá, o que você fez e salvar, certo? Eu observei então, que eu realizei aqui, que eu registrei a aula de novo do dia 25. Observei que tem 13, não, são só 2. E agora? Então, eu tenho a opção de excluir. Então, eu sei que essa aqui é a aula errada. Essa aqui não podia ter registrado, essa aqui não era percepção e produção sonora. Eu errei, então. Eu tenho a opção de vir aqui e excluir esse registro, tá? Excluir, tem a mensagem, tem certeza que deseja excluir? Sim. Consulta para ver se você realmente excluiu. O que apareceu aqui, ó? Apareceu uma frequência, porque você excluiu somente o conteúdo. Então, agora você também precisa ir lá em frequência, tá? Consultar, você vai observar aqui que aquela aula que o conteúdo que você excluiu está aqui do lado pedindo para você registrar o conteúdo, digitado aí, ou
copiado do planejamento, que não é a nossa opção aqui agora, que nós não temos essa opção. Então, você já excluiu, você quer excluir essa frequência também, você vem aqui excluir, tá? Desce aqui, abinha, excluir, ok. Exclusão realizada com sucesso, só fazer a consulta. Pronto, tá? Assim você pode alterar a todo momento os teus registros no RCO. Agora vamos fazer aqui então no ensino fundamental, tá? Ela registrou então do CEMEI Brandina. Vamos registrar então da Guilherme Blick. Período avaliativo 2021, primeiro semestre. A turma, então ela tem aí uma turma de segundo ano, tá? E hoje eu trabalhei a disciplina de português, tá? Então de português eu selecionar o período avaliativo, que é o primeiro trimestre. Esses dois campos aqui, de início e fim, não tem necessidade de preenchimento. Vou aqui em incluir, tá? Aqui eu vou colocar a data. Então, eu vou colocar a data de hoje. Tá? Eu dei aula hoje. Eu tinha 2 aulas de português seguidas, então são aulas germinadas. Então, são 2. Vou aqui em lista de alunos, tá? Aparece ali a lista de alunos. Se precisa dar falta para o aluno, você coloca no F. Se não precisa, você deixa selecionadinho, que já está ali com a frequência para o aluno. Lembrando ali das flexibilizações curriculares, se tem algum aluno que foi necessário fazer uma flexibilização, né, curricular. E você vai descrever aqui do lado qual foi essa flexibilização realizada. Observação geral da turma, quando necessário, tá? E você vem aqui, se você vir em salvar, você vai salvar somente a frequência. Você vai vir aqui em salvar e incluir conteúdo, tá? Então, aqui aparecem as 2 aulas. Período aqui, o tipo de aula é sempre conteúdo, porque esse aqui que a gente quase não vai utilizar. Bem, avaliação a gente não faz, atividade extracurricular quando tiver, e nivelamento nós não utilizamos aqui nesse momento. Os conteúdos do ensino fundamental. Vamos conteúdos do ensino fundamental. Também nós vamos, né, nós estamos utilizando aí o referencial curricular do Paraná para estar então organizando aí os conteúdos, as atividades, né, as nossas apostilas, então sempre partindo aí do referencial curricular do Paraná. Então eu tenho a opção de vir aqui no próprio referencial ou nas planilhas que vocês têm disponível aí na escola, tá? Então você vai observar a qual objetivo de aprendizagem que corresponde à tua aula de hoje, as atividades que você realizou hoje. Você tem a opção de vir aqui, selecionar, né, copiar, ir lá no RCO, tá? Dá um Ctrl V lá para colar. Então, você pode dar uma organizadinha aqui no texto, porque quando a gente cola ele fica um pouco desconfigurado, né? Então aqui está o objetivo de aprendizagem da minha aula de hoje. Então eu vou então descrever ali o conteúdo específico, como que foi realizada essa atividade, tá? Quais atividades que eu realizei dentro desse conteúdo, fazer a descrição da atividade, tá bem, pessoal? Depois que você fez isso, você vem aqui em salvar. Tá? O mesmo procedimento que eu falei anteriormente, vou consultar para ver se está ali a minha aula, tá? Então está aqui a minha aula registrada. Então aquela mesma situação. Eu registrei aulas a mais. Aqui eu tenho, olha só, 4, 5, 6, 7, 8 aulas registradas no mesmo dia. E agora o que eu vou fazer? Tem aquela opção de excluir, né? Excluir aquela aula que está errada. Então, eu vou verificar, eu vou exibir aqui para ver se essa é a minha aula correta, tá? Não, eu dei 2 aulas, então essa aqui não é a minha aula correta, é a opção de excluir. Então, eu vou cancelar aqui, tá? Eu vou aqui em conteúdos, sempre lembrando que a gente parte da exclusão do conteúdo, consultar, tá? Essa aqui está errada, então eu vou excluir essa aula aqui. Excluir, ok. Tá? Vou consultar novamente, que tem mais umas aulas que eu tenho que excluir ali, tá? Ó, aqui ela tá aparecendo, depois eu vou lá no campo frequência para terminar de excluir essa aula, tá? Então aqui, vou observar essa minha aula, tá? É essa aula que eu vou, qual aula que eu vou estar excluindo, tá bem? Então aqui, posso vir aqui, excluir, ó, essa aqui tem uma aula só que eu registrei a última, né, que foi agora, posso até cuidar o horário aqui, ó, essa daqui foi a aula que eu inseri última, que são as minhas aulas, né,
últimas não, as anteriores, essa aqui que é a última, desculpa, ó, 15,56. Essas aqui eu inseri anteriormente, então quer dizer o que elas estão erradas, né? Então eu posso, opção de vir aqui e excluir, tá? Excluir, ok. Consultar, que eu ainda tenho aula para me excluir, tá? Então eu venho novamente aqui e vou excluir. Tudo que eu registro de errado, que eu vejo que não tá correto, eu tenho a opção de excluir. Então agora ficou ali só a minha aula, mas o que eu tenho que fazer? Ainda estão aparecendo aqui essas datas. Agora eu vou lá no campo da frequência e excluir a frequência, tá? Então agora eu vou consultar as frequências, estão todas ali, ó. Toda vez que aparece esse C e P, é os conteúdos que você não incluiu, tá? Que falta incluir. Então você vem aqui excluir. Excluir, ok, tá? Consultar novamente, que eu ainda tenho coisas para estar excluindo, aqui, certo, ok, tá? E vou consultar, que ainda tem uma aula, ó. Vocês podem observar que quando está registrado correto, ó, a frequência tá aqui, não fica nada aqui pendente, tá? Porque você já registrou o conteúdo. Quando aparece a letrinha C e a letrinha P, é sinal que não foi incluído o conteúdo nessa aula. Mas por quê? Porque nós excluímos, né? E essa aula tá errada, eu preciso excluir. Então eu vou excluir essa aula. Pronto, agora ficou somente a aula que eu registrei, tá? Somente a aula registrada que eu precisava. Então, não aparece nada pendente aqui do lado, porque não tem o C e o P, sinal que eu registrei a frequência e registrei o conteúdo. Certo, pessoal? São esses os passos principais aí de registrar a aula no LR Com.